Saudações uma vez mais aos nossos filhos amados, os que sempre chegam à mesa para cear com seus pais, os que estão limpos e andam na ordem perfeita do amor, poder e domínio próprio. Esses filhos valentes, que orgulhoso se sente o rei de vocês. Ele sabe que não importa o que ele coloque no caminho, vocês são bons atletas e saltam por cima de qualquer situação. Amada, tudo isso que aconteceu é Papi mesmo provando seu povo para ver quem são os valentes. Temos visto em todas as escrituras como ele os prova. Ele não mudou, ele é o mesmo e agora está nos provando e vai seguir nos provando até o fim dessa carne. Os que não podem ver isso nunca conheceram a Deus. O véu José Luiz foi para eles um estorvo e pensam que nosso Deus é um Deus débil e sem poder e deixa que qualquer venha e destrua o que ele edificou. Os que pensam assim não são dignos de estar aí sentados escutando-nos e nunca foram dignos de ter escutado essa voz de consolo e amor eterno em José Luiz? Se equivocaram com seu véu e caíram em sua ira por não temer a Deus Todo-Poderoso. Ele segue sendo o Rei de Reis e Senhor de Senhores, o Criador de todas as coisas. Tem que temer a Deus, porque se não temem a Deus são uns inúteis e uns seres vazios. O que leva a tudo isso é o mesmo Melquisedeque, papai. O tema de hoje é o abanador. Vamos falar hoje sobre esse abanador, que é Deus mesmo, soprando para limpar a palha e deixar o templo bem limpinho. Sim, porque ele tem muito cuidado conosco e até que ele não tire o último insensato dentre nós, ele não vai parar de abanar ou soprar. Hoje vamos ler umas parábolas. Por que será que Jesus falou tanto em parábolas? E por que sempre disse o que tem ouvido para ouvir, ouça? Porque não falou claramente? É óbvio que ele falou assim para que os que têm ouvido para ouvir, ouçam. E os que podem reconhecer sua voz, o entendam. Mas que tipo de ouvido tem que ter? Será que é o ouvido que para de ouvir quando o véu não está presente? Será que Deus tem que estar presente em um véu para que você possa escutá-lo? Ou será que teu ouvido é dócil, que significa fácil de educar ou dirigir, que obedece ou cumpre o que é mandado e é obediente? Dócil também se aplica à pedra ou metal que pode se lapidar com facilidade? Os que são humildes e deixam-se cingir com essa palavra do Evangelho eterno? Eu falo claramente e com evidências. Se não entendem a mim, é porque não têm ouvido para ouvir, porque não são nossas ovelhas e não reconhecem a voz? Da mesma maneira que nosso pai nos falava e o entendíamos, agora ele segue falando e através da minha boca, e vocês me entendem porque são nossas ovelhas e reconhecem essa voz. O que diz que não me entende, não quer escutar o que se manda e põe pretexto e desculpa para não seguir ouvindo? Jesus falou em parábolas e cabe a nós hoje entender o que significam essas parábolas. Vamos ler umas parábolas para ver quem tem esse ouvido para ouvir e quem não tem. Mateus capítulo 13, verso 3 em diante. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mas uma parte caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que diz o que tem ouvido para ouvir, ouça? Porque isso é só para os que escutam bem os detalhes, e para escutar bem os detalhes, tem que estar totalmente descontaminado de toda a carne e espírito. Quando você anda na luz, você ouve clarinho. Então aí estão as 3 medidas. Há uns mais débeis que outros. Os que são movidos facilmente nem têm medida. Mas os que são já abalados
mas se mantém, são os 30 e 60, ainda que o 30 leva mais tempo para reagir. Mas os de 100, nada os move. Bom, eu me lembro que desde que eu escutei a Pape em 88, eu nunca mais tive necessidade de olhar na Bíblia para ver se estava escrito. Ele dizia e eu cria e ponto. Nunca tive uma pergunta em minha mente e assim mesmo em muitos de vocês. Mas também há muitos que em algum momento tiveram dúvidas ou perguntas, mas já chegaram ao 100% de sua medida e cresceram e estão aí firmes. Uau, eu felicito a todos que estão aí firmes, porque vocês vão ver ao Rei em toda a sua majestade logo. Bom, ele nunca mentiu enquanto esteve no véu e agora menos. Sigamos lendo para ver o propósito dessa parábola, em Mateus capítulo 13, do 10 em diante. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Isso foi escrito para nós, porque eles não entenderam nada. Verso 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Para nós foi dado mais e agora temos mais. Nos foi concedido saber os mistérios do reino. E aos que não entendem, será tirado ainda o que tem? Bom, tiramos o que tem? Eles já não dizem Melquisedeque e Miguel? Não podem dizer que têm pai e mãe juntos em uma perfeita unidade? Ficaram órfãos. O pai não vai falar se não honram a mãe, como ele sempre mandou desde o princípio? Não podem falar de Jesus Cristo, nem de Jesus Cristo homem? Não podem dizer luz inacessível? Não podem dizer que estão na arca? Nem podem dizer que Babilônia caiu? Não podem dizer que estão no Armagedon? Não podem se chamar soldados porque não estão em pé de guerra, nem que são os 300 ou os 144.000? Foi tirado o que tinham. E onde está o pai deles? Ele está aqui com sua esposa e seus filhos obedientes. Ele é pai de família e não estará em outro lugar que não seja sua casa? Parece que eles pensam que o pai deixou a sua esposa só e é infiel estando em outro lugar. Que equivocados estão! São filhos rebeldes e por isso não estão aqui com os verdadeiros filhos obedientes. Os filhos da promessa, esses são vocês. Verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Se cumpre isso agora mesmo. Em que tempo se cumpriria isso? Tem que ser agora, no tempo do fim, nos últimos dias. Verso 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e com seus ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Aí Deus diz que por ter seu coração endurecido, ou duro, de dura cerviz, não os cura e os deixa assim. Verso 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Nós somos os bem-aventurados, porque vemos e ouvimos. Por que vocês sim veem e eles não? Porque por andar na escuridão não podem ver essa glória tão maravilhosa na qual estamos nós. Verso 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Eles falavam deste momento, mas para eles não foi concedido ver nem ouvir, por isso é que nós somos bem-aventurados grandemente. Verso 18 em diante. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o afã deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vimos passar por aqui esses tipos de terrenos, porque todos têm que passar por aqui. Claro, porque o reino é aqui e nós somos o terreno bom que quando José Luís semeou em nós e a semente caiu, morreu e deu fruto. Os que não dão fruto é porque seu terreno não é bom e a semente não morre, e quando vem o abanador, os leva enredados. Mas nós, que estamos bem fundamentados, quando passa o abanador, só nos traz frescor no rosto, mas não nos move. Que bom é o abanador, verdade? Te dá frescor e tira a palha do meio. É que temos visto há tanto sair daqui por não ser fiel ao nosso Pai, que convém cada vez que vem um abanador, e o abanador é o rei mesmo. Não pense que isso levam os homens. Não, o rei sempre é responsável por tudo que acontece com seu povo. Bom, ele nunca se afasta de seu povo. Por isso é que essas coisas que acontecem me dão mais firmeza, porque sei que estou lhe agradando. E o que eu mais anelo é que o rei se sinta orgulhoso de mim. Você também, verdade, amada? Ah, papai. Veja como diz em Mateus capítulo 10, no verso 26 em diante, para que vejam que tudo o que acontece aqui tem que acontecer. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Isso está claro que é para este tempo. Todo o escrito tem que se cumprir, e agora é o tempo em que tudo está se cumprindo, e com prontidão. O vemos porque a nós nos concedeu poder ver e ouvir, Abba Pai. Agora vamos ver o que acontece quando o trigo e o joio crescem no mesmo terreno. Em Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu em teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aí está o caráter de Papi? Quer dizer que em teu terreno pode vir o inimigo e semear joio? Mas se teu terreno é bom,
O joio é tirado no tempo da ceifa, mas não danifica o seu terreno, porque pacientemente o pai de família ou o lavrador espera a colheita. Por isso é que o rei deixa que o joio cresça junto ao trigo, e por isso é que daqui não se tira ninguém. Deixa que eles mesmos se manifestem. E podem demorar anos, eles podem estar conosco anos, mas vosso pai de família sabe que esse joio não dura entre o trigo por muito tempo. Chega o tempo da ceifa e ele os recolhe e os amarra em feixes, em grupos. Sempre que saem daqui é por grupos, para queimá-lo. Mas o trigo se recolhe e se coloca no celeiro ou em seu alpendre, cobertura. Aí estamos nós. Outro verso que diz o mesmo em Mateus capítulo 3, verso 12. O abanador está em sua mão, e limpará sua era, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ao rei lhe encanta abanar, ele se encanta em limpar sua era ou seu século, sua época. Ele sempre está abanando, e os que não estejam bem fundamentados e não escutaram bem os detalhes, são e serão queimados no fogo que nunca se apagará. Bom se apaga quando o barro volta ao pó? Quer dizer que passam muitas dores até que deixam de ser? Abba, Pai, que nós respeitamos nosso Deus e fomos obedientes às suas instruções, e agora Ele está tão agradado conosco e logo vamos vê-lo. Que beleza! Já chegamos à terra prometida, onde estão escondidos todos os mistérios e os tesouros da sabedoria oculta. Para nós já não são mistérios nem ocultos, já nos revelaram. Já chegamos a essa terra onde está essa fonte de água que fará que você não tenha sede jamais, como Jesus disse à samaritana. Ou o pão de vida que nunca te dará fome jamais, como disse aos apóstolos. Mas temos que ser pacientes, assim como ele é, porque todo o escrito tem que se cumprir. Essa é a ordem e nos submetemos a isso e esperamos com muito amor e paciência, Abba, Pai. Vamos ver outros versos que falam do abanador. Em Jeremias, capítulo 15, versos 6 e 7. Tu me deixaste, disse Melquisedeque Miguel, e tornaste-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. Ainda que os abanei com o abanador até as portas da terra, e deixei sem filhos ao meu povo, e o destruí, não voltaram de seus caminhos. Isso é algo que está acontecendo e seguirá acontecendo. Vejam outros versos mais em Jeremias 51, 1 e 2. Assim diz Melquisedeque Miguel, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra seus moradores que se levantam contra mim. Aí está falando dos que voltaram à escravidão da Babilônia, depois que já informamos que caiu. Verso 2. E enviarei abanadores contra a Babilônia, que a abanarão e despejarão sua terra, porque virão contra ela de todas as partes no dia do mal. Hoje estamos vivendo o dia do mal, o dia de angústia para a mente carnal, os reis da Babilônia e seus moradores. Verso 29. Então tremerá a terra e se afligirá, porque cada um dos desígnios de Melquisedeque Miguel está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitantes. É que para isso viemos, para acabar com a Babilônia. No resto do mundo, já em nós foi derrubada, mas falta o remanescente das ovelhas. Verso 33. Porque assim diz Melquisedeque Miguel dos exércitos, o Deus de Israel, a filha de Babilônia é como uma eira no tempo de debulha. Ainda um pouco e o tempo da colheita lhe virá. Os profetas falavam do tempo da colheita e agora estamos no tempo da colheita e nosso Deus é paciente para esperar. Veja quantos anos esperou. Verso 45 e 46.
Saí do meio dela, ó povo meu, e salvai cada um sua vida do ardor da ira de Melquisedeque Miguel. E não desmaie vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Já o temos visto e nós não nos assustamos, porque o Rei está conosco e já nos tirou do meio da escravidão da Babilônia. Mas já chegou o tempo e vamos ver a grande rameira cair, vamos ver essa grande rameira que se levantou contra os filhos da livre e os devolve à escravidão da terra babilônica. Abba Melquisedeque, vamos terminar com estes versos em Gálatas 5, versos 5 em diante. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que obra pelo amor. Corrieis bem? Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou? Um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu confio de vós no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Viram como aí diz que nem a circuncisão nem a incircuncisão vale algo, senão a fé que obra pelo amor? E por que os que estavam aqui com Melquisedeque e Miguel estavam correndo bem e foram estorvados para não obedecer à verdade? Os que arrastaram ou persuadiram a esses irmãos não fizeram com o proceder que nós vimos em Papi? Tentaram tirar de Papi isso várias vezes, mas ele ficou tranquilo e funcionava só com a justiça de Deus. E sobre que um pouco de fermento leveda toda a massa? Aí não está falando que a amada do Senhor é a massa? Não, porque se você diz isso, então um pouco de fermento ou um pouco de desobedientes ou incrédulos podem danificar toda a amada? Jamais! Cada um de nós somos uma massa, e um pouco de fermento em tua mente, uma dúvida, uma pergunta, o que viste com seus olhos carnais, ou qualquer coisa que te faça duvidar, então leveda toda a massa, toda a tua massa. Quando você escuta alguém dizendo, um pouco de fermento leveda toda a massa, ele está falando a si mesmo. Como ele vai dizer à amada que não se deixe enlevedar quando todos estavam bem até que ele veio com sua dúvida e confusão? Para vocês não houve absolutamente nada que os fez baixar as armas. Os felicito por estarem dispostos para a batalha toda hora. E quando essa massa quer levedar, rapidamente a levam cativa e a atacam com a palavra da verdade. Mas isso não pode fazer nada em ti. Ninguém pode fazê-lo duvidar de suas convicções? Se é assim, é um covarde, e aqui só cabem os valentes de Melquisedeque e Miguel. E esses são vocês. Pai, até logo, meus amados.